Graça e paz. Graça e paz a todos. Ok. Salmo 104. Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Nós louvamos a Deus por estarmos mais uma noite aqui, mais uma semana, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi por meio dele, do sacrifício dele, da vida dele, da morte dele, da ressurreição, que nós estamos aqui hoje, mais uma vez. E nós vamos dar início a esse cântico com essa palavra de bendize a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. E nós vamos louvar a Deus com o cântico. Te damos graça, te adoramos, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós. Nós saudamos todos os irmãos que estão em casa, que estão acompanhando pelo YouTube, juntos. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, tu amamos, tu és tudo em nós. Só tu és digno, Senhor Jesus. Só tu és digno, Senhor Jesus, tu és digno, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós. Te damos graças por tua obra, graças pela cruz, graças por tua morte e ressurreição. Te damos
seja o Senhor Jesus Cristo, por tudo que está escrito nesse cântico. Damos graças pelo perdão, pelo amor, pela cruz, pela morte, pela ressurreição e o privilégio de estarmos juntos, reunidos aqui para exaltação do seu nome. A Deus demos glória com grande fervor, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus, Salvador, Redentor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida, qual rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia, amém, irmãos? Eu quero convidar o irmão Fernando aqui para vir aqui dirigir uma oração. Saudade da presença dele aqui, a gente só se vê pelo online. Graças a paz, irmãos. Amém. Senhor Deus amado Pai, queremos te dar graça, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em nome do teu Filho Jesus Cristo, teu povo, Pai, que se encontra aqui, que se encontra aí de forma online, e toda a tua igreja, ó Pai, que se encontra reunida em todo o mundo. Te damos graças, porque o Senhor nos comprou pelo sangue de Cristo, o Senhor nos fez os teus filhos amados, Senhor, e tal graça nos foi concedida. E pela tua graça estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor continue abençoando, Pai, nossas vidas, nossas famílias, fortalecendo, Pai, a nossa fé e a nossa esperança em Ti. E é em nome de Jesus que oro e de já te agradeço por tudo. Amém. Amém. Amém, louvado seja Deus. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sejam todos bem-vindos.
Depois desse cântico, o pastor Ferreira tem a palavra. Pai, queremos cantar a Tua palavra. Que esta palavra chegue ao coração de muitas e muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o coração. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Assim diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o coração. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Amém? Os irmãos que tiveram ontem no culto pelo online, os irmãos viram que o culto todo foi firmado nessa última frase. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Tudo que nós acabamos de cantar, que é o versículo que está lá em Jeremias, justamente ela fala que assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Invocar-me-eis e eu ouvirei. E quem está falando não é o Eliezer. Quem está falando não é nenhum pastor. Quem está falando é o Senhor. E quando Ele fala, Ele diz: pode me pôr à prova. Assim diz o Senhor. Pastor Ferreira.
Boa noite a todos. Graça e paz. Graça e paz aos irmãos que estão aqui nesta noite presentes. E aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, aqueles que estão nos assistindo pela internet, sintam-se abraçados. Temos o prazer de estar nesta noite compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Mas tem que se precaver, né, irmãos? Afinal de contas, as vacinas ainda não chegaram para nós. E naturalmente, a gente como ser humano, a gente quer relaxar, mas a coisa é séria. Passei por uns momentos difíceis com minha esposa. Não foi tão grave, graças a Deus, por isso foi leve, mas como no início a gente pensa sempre que a coisa vai, no dia seguinte vai amanhecer, né? Aí a gente entrega a hora, mas graças a Deus ela já está com mais de 20 dias. E a coisa, mas são momentos difíceis. Eu tive que sair uma noite com ela lá para uma média imagem, ela estava com a respiração muito baixa, aí eu fui com ela lá para fazer uma tomografia do pulmão. Saímos de lá quase 2 horas da manhã, mas graças a Deus também o pulmão estava normal, mas são momentos difíceis. Que a gente vê muitos que tem esse problema, né, que contrai o vírus, e nos 3 primeiros 4 dias fica em casa, mas depois piora, tem que ser entubado e tudo, então é momentos meio difícil. Eu, graças a Deus, fiz os exames, que na verdade eu preferia ter dado também logo, fraquinho, para não correr o risco de... Mas eu fiz 2 testes, né, e não deu negativo os 2. Mas estou aqui nas mãos do Senhor. E eu queria convidar os irmãos para a gente falar nesta noite da mensagem da inclusão nossa em Cristo. É comum a gente ouvir a mensagem de que Cristo nos substituiu na cruz, que Ele deu a vida por nós, e é uma verdade, mas a mesma Bíblia que fala da morte de Cristo, fala também da nossa morte. E eu queria começar lendo o Provérbio capítulo 17, verso 15. Provérbio 17, 15, que tem um texto ali que nos chama muito a atenção. Depois a gente volta para Romanos, para estudar ali o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6. Está escrito assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Alguns estudiosos dizem que essa frase não se aplica à obra de Deus de justificar pecadores. Antes descreve os atos de um juiz injusto em justificar ou absorver o culpado. Somente Deus pode absorver um culpado, colocando nossos pecados na conta do seu Filho inocente. Partindo do princípio de que Deus ele jamais colocaria esta frase aqui partindo para um juiz injusto e ele cometer essa injustiça, vamos dizer assim, porque ele é o juiz justo. Então Deus, quando Ele diz assim, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, então tudo que Ele faz ou cobra da gente, é porque Ele fez isso primeiro. Então, na minha interpretação, não se aplica essa posição desses pensadores, porque Deus não faria isso se Ele mesmo ia dar um mau exemplo de justificar um pecador colocando a carga em cima de um justo. Aí você pode perguntar assim, mas Jesus Cristo era inocente realmente e foi colocada a nossa culpa nele,
Como é que se explica isso? Primeiro, que não havia uma lei dizendo que Cristo teria que pagar o pecado pela humanidade. Não existia uma lei. Existia sim um plano de salvação desde a eternidade para resgatar o pecador. É diferente de uma lei. Nós podemos ver isso em 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 20. Ele fala de um plano que já... Aí você pergunta assim, mas Deus sabia que o homem ia pecar? O plano de Deus era para resgatar o homem, se acaso, como Deus criou o homem livre, deu o livre-arbítrio para Adão, ele poderia pecar ou não pecar. Mesmo assim, Deus não foi pego de calça curta, no dizer popular aqui do nordestino. O pecado não pegou Deus de surpresa. Ele já havia planejado o plano de resgate, caso o homem viesse a transgredir a sua ordem. E foi o que aconteceu. Pedro escreve, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então esse plano de resgate ao pecador já existia no coração de Deus. Então Deus não está se contradizendo aqui, porque Ele não criou uma lei de resgate. Existia um plano de salvação caso o homem viesse a pecar. E em João capítulo 10, verso 18, a Bíblia nos afirma, Evangelho de João capítulo 10, verso 18, a Bíblia diz que, olha aí, está escrito, diz assim, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus está falando aqui que a vida dele, para resgatar o pecador, foi um ato de amor, foi voluntário, foi espontâneo, tá certo? Foi espontâneo. Por isso, Deus está livre de ser acusado, de condenar o filho dele à morte, por incluir o pecador no seu filho. Desta penalidade, desta acusação, Deus está livre. Porque foi espontâneo a obra de Cristo, para resgatar o pecador caído da sua condição de pecado. Mas como é que fica então absorver o injusto? Aí sim, aí há uma lei. Aí há uma lei. E essa lei tem que ser cumprida. Como nós falamos no início, é comum a gente ouvir uma palavra, e é verdade, quando Cristo nos substitui na cruz. O próprio Jesus testifica isso. Mas a mesma Bíblia que testifica que Cristo me substituiu, diz também que Ele me incluiu nesta morte. E são essas palavras, dessa inclusão na morte de Cristo, que pouco a gente se ouve pregar. Pouco a gente ouve essa mensagem da inclusão nossa no corpo de Cristo. Em Isaías, capítulo 22, verso 14, tem um outro versículo também que muito interessante, que diz assim: mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada, até que morrás, diz o Senhor dos exércitos. Aqui Deus está se referindo exatamente por meio do profeta, da maldade do homem, que está lá em Gênesis, vem lá de Gênesis, teve o dilúvio, mas a maldade do homem permaneceu. E ele está dizendo, realmente, como não teve fim essa maldade no dilúvio, Deus disse, realmente essa maldade não terá fim até que morra. Mas morrer quem? O homem, o pecador. Para que essa maldade possa ser destruída, eliminada dessa condição de escravizar o homem no pecado. E no capítulo 6, agora nós queríamos ir para o capítulo 6 de Romanos, que Paulo vai dar uma aula tremenda, falando desta inclusão. No final do versículo 5 de Paulo,
ele vai fazendo no capítulo 5, ele vai fazendo aqui um paralelo entre Cristo e Adão, como entrou o pecado no mundo e como saiu, tá certo? O que Cristo fez, o que Adão fez. Adão desobedeceu a palavra, por isso entrou o pecado. Cristo obedeceu, por isso o pecado sai. E quando dá no versículo 20 e 21, pronto, o irmão Tiago já, o 20 e o 21, pastor, irmão Tiago, por favor. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No versículo 21, ele vai dizer: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu? Os libertinos, para criar problema com Paulo, disseram: quer dizer que agora nós vamos ter que continuar pecando mais e mais para que a graça fique mais abundante? Eles queriam ignorar a vontade de Deus e pecar deliberadamente. Paulo rebate drasticamente que a graça ela não pode ser usada para fins malignos. Aí ele vai dizer no capítulo 5, no versículo 6, vamos ler de 1 ao 10. Romanos capítulo 6, de 1 a 10. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. Já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para sempre. Morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vamos ficar aqui, depois a gente continua, se Deus nos der tempo mais suficiente. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E obrigado por esta obra tão perfeita, tão tremenda, que não ficou só na morte do teu filho, mas nos incluiu naquela morte, para que fosse destruído assim a origem do pecado dentro de nós. Aquilo que faz os nossos atos como pecadores. Obrigado por ter eliminado também esta obra tão perfeita, num alcance tão tremendo em favor de toda a humanidade. Ela vai se tornar eficiente na vida daqueles que pela graça são levados a crer nesta palavra. Nós te pedimos, Pai, que abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então Paulo ele já começa aí. Até aqui, no capítulo 6, a gente não ouve falar de morte do pecador. A gente ouve falar da morte de Cristo no capítulo 5, foi muito claro. Mas no capítulo 6, Paulo começa a dar uma aula, explicando aqui para os romanos, e logicamente para nós também, que o pecador tem que morrer. E esta obra é uma obra de Deus, que Deus faz por meio do seu Filho Jesus Cristo. E ele vai explicando aí, no versículo 1, ele diz: de maneira nenhuma,
como pode nós ainda continuarmos no pecado, nós que morremos para Ele. Aí ele vai explicar, mas como foi e aonde foi que eu morri? Eu sabia que Cristo tinha morrido por mim, mas onde foi que eu morri? Aí ele vai explicar. No 2 ele fala da morte do pecador. Ele vai dizer assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, os que morremos. Ele se inclui nisso aqui. Mas nós que também morremos, a Bíblia é para ser sempre feita essas perguntas, porque a própria Bíblia explica a Bíblia, né? Eu não sabia que eu tinha morrido, mas Paulo está dizendo aqui, nós que para ele já morremos. No 3 ele diz: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele explica como aconteceu essa morte. Muitos dizem que esse batismo é nas águas. Eu já vi muitas pessoas, inclusive pregações de pessoas, televisão, dizer que esse batismo aqui é nas águas. Mas a Bíblia é bem claro: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Cristo não morreu no Rio Jordão. Cristo não morreu afogado. Cristo morreu numa cruz. Numa cruz. O batismo com água é um memorial que o pecador remido ou salvo pela graça de Deus testemunha perante Deus e os homens daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. É um testemunho do que aconteceu na cruz. É um símbolo, da mesma forma como o pastor, quando vai batizar uma pessoa, ele mergulha ele e levanta. Da mesma forma, Deus nos colocou em Cristo, nós mergulhamos em Cristo e levantamos, fomos levantados pela glória de Deus lá na ressurreição. E o batismo nas águas simboliza muito bem o que aconteceu conosco espiritualmente no corpo de Jesus Cristo. Eu fico maravilhado quando essas revelações vêm nos abrir os nossos olhos para isso aqui. Eu comecei a fazer um cursozinho de teologia. Um amigo me convidou um tempo, e a carta que nós estávamos estudando era justamente a carta aos Romanos. E quando chegou aqui, o professor disse que tinha sido esse acontecimento aqui, o nosso batismo na morte, foi exatamente nas águas. E aí eu falei para ele que Cristo não tinha morrido no batismo nas águas, ele morreu numa cruz. E esse batismo aqui trata do batismo na morte de Cristo. Não no batismo, mas na morte de Cristo. Nosso batismo, nossa imersão no corpo de Cristo. Aí na ressurreição, nós ganhamos a dimensão da vida do nosso Salvador. Aí no 4 ele vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Paulo está explicando aqui, detalhe por detalhe, nós somos sepultados. Ele vai explicar isso mais detalhadamente no versículo 5, mas no 4 ele está dizendo aqui: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim agora andamos nós em novidade de vida. Em novidade de vida. Vida nova em Cristo Jesus. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, imersão no corpo de Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós em novidade de vida. Paulo, mas como foi que tudo isso aconteceu? O senhor está falando aí, mas como foi que a coisa aconteceu verdadeiramente? Aí ele vai explicar no versículo 5. Ele diz aí, porque se fomos unidos, olha só,
Essa união aqui, irmãos, não é uma uniãozinha boba que um homem faz e unir duas coisas. É uma união, está entranhado em Cristo aqui. Deus fez isso em Cristo Jesus. Ele pegou o homem e uniu a Cristo. Não tem força que separe isso aqui. Então, por onde Cristo passou, vamos ler o versículo todo. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, da mesma forma, como eu estava lá em Adão, nas entranhas de Adão, quando eu pequei, quando eu vim ao mundo já como pecador, eu não pedi para vir ao mundo e nem pedi para ser pecador. Por isso que aqui nessa obra eu creio no grande amor de Deus, por me ver inocente, por me ver um pecador inocente no sentido de que eu não pequei de propósito. Eu nasci pecador por causa de alguém que me fez pecador, Adão no caso, que eu estava nele. E herdei esse pecado, essa culpa, esse prazer de pecar vem de Adão. Aí Deus pega e nos une a Cristo. Da mesma forma como eu estava entranhado em Adão, eu agora estou entranhado em Cristo. De forma que, por onde Cristo vai passar, eu também vou, porque eu estou unido a Ele. Essa união me leva à cruz, essa união me leva ao sepulcro, juntamente com Cristo, e essa união me leva à ressurreição. Que coisa tremenda e maravilhosa que Deus faz por nós pecadores. Nós vamos ler João 12:32, um versículo muito conhecido aqui da nossa comunidade. É exatamente Jesus falando para seus discípulos a maneira pela qual ele ia ser morto. João 12:32, irmão. E eu, Jesus dizendo aqui para seu discípulo, e eu quando for levantado da terra, ele foi crucificado em uma cruz. Depois aquela cruz ia ser suspensa e ia ser com seu poste ali enterrado no chão. E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos. Toda a humanidade adâmica foi crucificada com Cristo. Foi crucificada com Cristo. Ele diz todos. Todos. E João 10, Evangelho de João capítulo 10, verso 9, tem um versículo também muito interessante, que ele vai dizer assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Oh, esse texto é precioso demais. Se alguém entrar por mim na cruz, sairá na ressurreição e achará descanso, achará repouso. Não é maravilhosa a obra que Deus faz, irmãos? Que coisa maravilhosa. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, Jesus está dizendo ainda como homem, ele não tinha ido para a cruz. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará. Ele acabou de dizer, eu vou atrair todos a mim. E bem aqui ele está dizendo, entrará, sairá na ressurreição e vai andar em novidade de vida, como nós lemos lá em Romanos. Que obra perfeita. Mas inclui o pecador nesta obra. Cristo não morreu sozinho. Essa morte foi uma morte inclusiva. Ele nos incluiu nesta obra tremenda e maravilhosa. Colossenses capítulo 3, versículo 1, também tem um texto precioso. Ele diz, portanto, se fostes, porque Cristo não ressuscitou. Ele foi ressuscitado. Você olha os detalhes da Bíblia, como ela não se contradiz.
Portanto, se foste, alguém ressuscitou ele. Portanto, se foste, está dizendo comigo, com nós os pecadores, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, aí ele vai dar um conselho: buscai agora as coisas que são do alto, e não as daqui da terra, onde Cristo, as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Se foste ressuscitado com Cristo, Cristo foi ressuscitado pelo poder do Pai. Então, no versículo 6, aí ele dá o checkmate. Nesse versículo 6 aí, ele fala tudo. Versículo também muito conhecido aqui da nossa comunidade, graças a Deus. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto o quê? Do versículo 1, ele vai explicando até aqui, quando ele chega de sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. A velha maneira adâmica de viver, escravizada pelo pecado, foi crucificada com Cristo. Eu gosto muito de uns textos também que nós vamos ler aqui, porque é maravilhoso demais. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo testifica dessa morte, que era uma lei que dizia assim: a alma que pecar, essa tem que morrer. Ele já havia falado lá em Isaías capítulo 22, 14, que não tem jeito para a maldade humana a não ser a cruz. E eu louvo a Deus, irmãos. Eu queria destacar, fazer um parêntese aqui. Por que a cruz? Alguém já disse, os estudiosos dizem que lá na criação, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque, irmãos, olha como Deus é sábio. Qualquer uma outra morte, eu podia me martirizar. Eu posso morrer afogado se eu quiser, eu posso morrer, cair de cima de um poste, eu posso morrer de qualquer uma outra, eu posso me suicidar. Mas eu duvido que alguém possa se crucificar. Não pode. Cristo teve que atrair o injusto para crucificar juntamente com ele na cruz. Voluntariamente ele se ofereceu para fazer isso. Nós lemos lá. Aí no 20 ele diz: logo já não sou eu quem vivo. No 19, primeiro 19, Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a lei, morri para a própria lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Outras traduções vai dizer: eu fui crucificado com Cristo. Paulo afirma: eu estou crucificado com Cristo. Aí no 20 ele vai dizer: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. No original, essa palavra nu, tá, do Filho de Deus. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que é Ele, o autor e consumador da nossa fé, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo confessa isso, que ele também foi crucificado, que ele morreu para o pecado e agora é livre para viver para Deus. Paulo dá essa... em Gálatas 5:24, também tem um texto muito precioso, que testifica dessa morte. E os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não tem outro jeito, irmãos, da velha natureza ser extinta, se não for pela cruz. E não foi só a morte do Cordeiro de Deus, foi a morte também do pecador, juntamente com ele. Paulo fala isso,
Em 6,14, Gálatas 6,14 também ele fala de um texto tremendo, que o que separa o homem do mundo, do pecado, e os que são de Cristo, 6,14, Gálatas 6,14. Ele vai dizer aí que, mas longe de Paulo dizendo, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É o que nos separa do mundo, do pecado, da vida desregrada que nós herdamos lá de Adão, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a cruz de Cristo. Isso no versículo 6. No versículo 7, ele vai dizer uma coisa diretamente ligada a nós, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Dessa forma estamos justificados. Os que foram crucificados com Cristo foram libertos dos efeitos do pecado. Não tenha dúvida disso. Isso é pela fé que você toma posse dessa bênção. Essa obra que foi realizada por meio de Jesus Cristo naquela cruz. No 9 ele vai dizer, o 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Está vendo aí a união, Paulo reforçando a nossa união. Se eu estava unido com Cristo na cruz, eu estou unido com Ele no sepulcro e também na ressurreição dos mortos. E agora nós andamos em novidade de vida. A vida adâmica ficou naquela obra tremenda lá, na cruz, no sepulcro, na ressurreição. É novidade de vida. Vida nova em Cristo Jesus. Não mais a vida velha adâmica que me escravizava eu pecar. No versículo 9, sabedores de que Cristo, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Eu me lembro do que está escrito lá em João 11, 25 e 26, Evangelho de João 11, 25 e 26. Se Cristo venceu a morte já não tem domínio sobre ele. Nós que estávamos unidos a ele, de que forma nós estamos? Vamos se apossar dessa bênção. Vamos tomar posse dessa bênção que Deus diz que Jesus está dizendo aqui, a morte não tem poder sobre mim, e vocês que estão comigo também não vão ter. Esse corpo aqui, ele vai apodrecer mesmo, ele vai se decompor, a gente vai ficando velho, vai murchando. Mas nós temos, olha só o que ele diz aí. João 11, 25 e 26, o Evangelho de João, capítulo 11, muito conhecido. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Nós estamos vivendo num tempo de muito difícil, gente. Muito difícil, mas eu creio que Deus está nos colocando à prova, usando essa pandemia, para nos colocar à prova. Eu creio. Porque tem muitas pessoas com medo, inclusive eu. Mas tem outros que estão apavorados. Vamos tomar posse dessa bênção de Deus, que a morte, para o crente, para o Filho de Deus, para nós os cristãos, ela não é um fim, ela é um passaporte para a vida eterna. Todos nós queremos participar do céu. Já estamos participando, como família de Deus aqui na terra, que fomos chamados, fomos escolhidos para pertencer a essa família. Mas até que ponto nós vamos querer ir para o céu? Vivos ou mortos? Esse corpo vai ter que sair daqui. Não é verdade? Aí ele diz no 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente.
É isso que nos fortalece. Fisicamente nós vamos morrer. Ou que seja de uma pandemia, ou que seja de seja lá de que for, de que forma Deus queira levar a gente. Tem um ditado popular que diz que quem não foi de novo, de velho não escapa. Temos que passar por ela, temos que ir. Então vamos começar a acostumar. Eu falei para minha esposa, sempre digo para ela, digo, essa pandemia, qualquer hora onde nós pode estar passando por isso, ir para um hospital e de lá não voltar mais vivo. Mas não é só a pandemia, tem outras doenças também que estão alastrando, sarampo, pneumonia, tantas outras, gripe, tantas outras coisas que nos acomete, não é? Nós temos que perder esse medo e crer no que diz a palavra de Deus. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Falando da morte espiritual, morte que é eterna. Essa física vai passar, mas eu tenho uma esperança de viver para sempre ao lado do meu Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 10 ele diz, essa morte, vamos ler o 10, Romanos capítulo 6, verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Como é que Cristo morreu para o pecado se ele não tinha pecado? Mas eu estava unido a ele. O Paulo está explicando isso aqui. Ele morreu para destruir o pecado através do próprio pecador incluído nele. Ele morreu para destruir o pecado, porque o pecador estava nele. Isso é bênção. Isso é bênção de Deus. Aí no 11 ele faz uma aplicação do que nós lemos até aqui do 1 ao 6. Ele diz assim, Romanos 6, 11. Ele diz assim, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a morte de Cristo, ela foi literalmente. A nossa, inclusa nele, foi pela fé. Por isso que ele diz, considerar. E o que significa considerar? Significa calcular, ou seja, uma soma dos fatos apresentados do capítulo 1 até o versículo, do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 6. E agir de acordo com eles. No 11 ele faz uma aplicação para isso. Vocês já ouviram tudo isso. Aqui é Paulo dizendo, explicando para aquelas pessoas, ou na carta aos Romanos, de como tudo aconteceu. Dessa morte inclusiva nossa em Cristo Jesus. Da nossa inclusão nessa morte. Ele explica até aqui. Quando chega no capítulo 11, ele diz, agora vocês calculem, façam uma somatória de tudo que eu falei do 6 até do 6:1 até o 10 e apliquem na vida de vocês. Agora no versículo 12, nós não tínhamos lido, ele vai falar da nossa parte. Aqui do 6:1 até o 10, é Deus que fez isso por nós. Como nós falamos aqui, nós não tínhamos culpa de nascer pecador. Deus viu isso, por isso Jesus Cristo veio e se ofereceu para tirar o pecado do mundo. Da mesma forma como eu não pedi para vir pecador, eu também não pedi a Deus para deixar de pecar, mas Ele realizou uma obra. Hoje eu não tenho desculpa, nenhum pecador tem desculpa de dizer assim, eu continuo pecando porque eu não sabia da obra que foi feita. Aliás, conta uma história muito interessante de um jovem que foi condenado à pena de morte e os familiares e a população fizeram um apelo para o governador
E ele tinha o poder de chegar lá e facilitar a vida daquele jovem. Aí ele pegou, bateu uma carta dispensando ele daquele julgamento, daquela sentença, colocou dentro de uma Bíblia e foi visitar ele lá na prisão. Quando ele chegou lá, o jovem começou a cuspir na Bíblia: sai daqui, eu não quero saber dessa Bíblia, não quero saber de religião, não quero saber de nada. Eu sei que disse mil coisas com ele lá, ele também só fez pegar, voltou, foi embora, o governador. Depois o carcereiro entrou lá e disse: tu sabe quem era aquele que estava aqui? Era o governador. E dentro daquela Bíblia estava a tua carta de absolvição. Ele ia te absorver da pena. Aí quando foi no dia que ele foi para ser crucificado, para ser morto, pagar a pena, ir para a pena de morte, perguntaram se ele queria falar alguma coisa. Ele disse assim: eu quero falar. Eu não vou morrer por causa dos crimes que eu cometi. Eu vou morrer por ter rejeitado o perdão. Isso aqui também se aplica a nós. Eu não tive culpa de ser pecador, porque eu já nasci assim. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas eu tenho culpa de continuar, porque o perdão de Deus está à disposição de todos aqueles que creem. No versículo 12, aí, agora é para nós isso aqui. Do capítulo 6, versículo 1 até o 10, é Deus fazendo. No 11, Paulo aplica para nossas vidas, para a gente fazer um cálculo, um somatório de tudo que Paulo fez e receber essas coisas pela fé. Ele explicou muito bem explicado. Agora ele diz: não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, de maneira que obedeçais às suas paixões. Agora Paulo está direcionando isso a nós. De maneira que agora os cristãos são chamados a lutar contra o pecado. Não é mais um reino que manda em nós, que ele diz assim: não reine mais o pecado em seus vossos membros. Não reine mais. Porque o poder do pecado já foi quebrado por Cristo na cruz do Calvário. Esse poder já foi destruído, o poder do pecado. E eu gosto muito de Romanos capítulo 8, verso 13. Porque você pode muito bem dizer assim: mas eu tenho capacidade de lutar. Paulo está falando para os crentes, de lutar contra o pecado? Não tem. Mas dentro de você tem algo que pode lutar por você. E no capítulo 13 ele diz assim: porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito que habita em nós mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Viu como a Bíblia é linda? A palavra de Deus é maravilhosa, ela não se contradiz. Pelo Espírito que habita em mim, agora na nova vida em Cristo Jesus, agora eu tenho um Espírito Santo operando de dentro para fora em nós. Agora eu não sou mais escravo do pecado, que eu era obrigado a fazer, ele reinava em mim. Agora não. Agora não reina mais. Nós somos libertos desse poder que reinava em nós. No 13, só para a gente ir concluindo, falta o 13 e o 14. Versículo 13 porque exatamente, ele deu o primeiro conselho no capítulo 12, e agora ele vai dar outro conselho: nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Que coisa linda! Oh, glória, gente! Aleluia! Aleluia! Não ofereçais cada um mais. Não, agora eu estou liberto. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos feitos servos da justiça. Agora nós somos tendenciosos, pelo Espírito que recebemos na ressurreição, de viver para Deus, não mais para o pecado. Por isso que Paulo fala isso aí: não ofereçais mais
Eu estava lendo isso aí, no texto em grego, os termos verbais aqui, utilizados podem implicar: parem de entregar-se os corpos de vocês ao pecado e ofereçam-se definitivamente a Deus. É isso que está dizendo esse texto. Parem de oferecer os corpos de vocês ao pecado e ofereçam agora definitivamente eles a Deus como instrumento de justiça. E ele termina dizendo aí, como instrumento de justiça, não mais da injustiça que nos levava à morte. Oh, maravilha! A nos unir em Cristo, Deus realiza a maior obra de amor. Em 1 Coríntios capítulo 5, 21, nós conhecemos esse versículo também, muito precioso. Eu particularmente, o Ferreira não vê, 2 Coríntios 5, 21, eu não vejo uma outra forma de Deus ter feito Cristo pecador, a não ser nos colocando nele. Tudo Paulo vai explicar da união que ele fez, que naquele momento que ele me uniu a Cristo, ele tornou o filho dele um pecador. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus fez seu filho pecador, nos colocando nele. Tem uma frase interessante de Oswald Chambers, que ele diz assim: é um completo absurdo dizer que Deus perdoa um pecador porque Ele é amor. A única base pela qual Deus perdoa é a cruz de Cristo. A lei não pode ser transgredida. A alma que pecar, Ezequiel capítulo 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. E Deus não pode falhar na sua promessa, na sua palavra. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. E Ele diz que a maneira como Deus justifica um pecador é matando mesmo. É claro que vem misturado com amor, porque seu filho pagou um preço que ele não merecia, mas nos incluiu, porque quem era digno de morte era eu, e não Jesus Cristo. E se Deus, na minha opinião, minha humilde opinião, tivesse matado só o filho dele para me salvar, ele seria um Deus injusto, porque eu era quem merecia morrer, e fui crucificado com Cristo. E Ayn Murray disse: Deus nunca perdoa o pecador sem ao mesmo tempo mudar a natureza. Coisa linda. Deus nunca perdoa um pecador sem mudar a natureza. A morte de Cristo foi para perdoar os meus pecados. O sangue de Cristo purificou-me de todos os meus pecados. E eu precisava disso. E preciso disso, porque Ele age em nós, dia a dia, o sangue do Cordeiro. Então o sangue de Cristo purificou, perdoou o que eu fiz, mas a cruz de Cristo põe um fim no que eu sou. É obra completa. É obra completa. Eu não tenho mais o prazer de voltar a fazer o que eu fazia antes, a velha natureza, porque foi crucificada com Cristo. A obra que Deus realizou foi tremenda. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4, só para a gente concluir. O crente agora não tem mais uma natureza caída, uma natureza de pecado. O crente agora tem 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Nós agora somos co-participantes da natureza divina. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
Você viu aí que coisa maravilhosa, irmãos? Pela nossa crucificação com Cristo, agora nós estamos libertos e agora nós somos co-participantes da natureza divina por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus e é o único que tem a natureza divina. Nós estamos nele, agora nós somos co-participantes dessa mesma natureza. Isso é obra maravilhosa, obra completa da morte de Cristo e também da nossa morte. E como aplicação desse versículo, eu vou resumir dizendo o seguinte: todos nós somos convidados a receber essas bênçãos pela fé, no que Deus diz, fé na palavra de Deus. E só assim podemos desfrutar de todas essas bênçãos que está ao nosso alcance, pela graça de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos por esta mensagem, por essa palavra, falou muito ao meu coração. Obrigado pelas revelações que o Espírito Santo nos deu nesta noite, que o Senhor possa estar operando poderosamente na vida daqueles que estão nos ouvindo, que ainda não tiveram essa experiência, Pai, porque eles estão te ouvindo, e a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra foi anunciada aqui nessa noite, Paizinho, pelo Teu Espírito. Nós te clamamos por Tua misericórdia, que o Senhor alcance aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua graça, e que faça participar de todas essas bênçãos realizadas por meio do Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz. É em nome dEle que nós te oramos e te agradecemos. Amém. 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 Louvado seja Deus por tão preciosa palavra. E o pastor começou lembrando de Romanos 5, versículo 20, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vamos louvar com este cântico. Eu acho que o Tiago conseguiu baixar a letra aí. Os irmãos que trouxeram seus dízimos podem colocar ali no gasofilaço enquanto nós cantamos esta palavra. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Livre do pecado, livres por Jesus, feitos servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso
Aleluia. Eu quero convidar os irmãos para... Graças a paz, irmão. Hã? Não, só à noite. Só em janeiro. Vou fazer um convite aos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, que a partir dessa próxima quarta-feira, no culto online, tem alguns irmãos aqui que estão participando, nós estaremos estudando sobre artigos que nós, como igreja, a nossa igreja como igreja batista, nós seguimos. O pastor hoje falou sobre batismo. Então, dos artigos que nós cremos e como cremos, nós vamos estar estudando na quarta-feira. São 18 artigos. Esse foi feito lá com o pastor Glenn, na igreja de Londrina, e eu baixei, eu fiz uma apostila, e essa apostila eu vou colocar à venda pelo preço que for feito a cópia. Quarta-feira eu estarei dizendo. E esses estudos, que são em número de 18, vão ser realizados pelos pastores. Então, o pastor Ferreira, que esteve aqui, o pastor Júlio César, o pastor José Nilton, e eu vou começar como intruso, e o primeiro estudo. Então, vou passar a apostila para os pastores, eles vão estudar, e a gente vai se reunir e vai debater, e durante as quartas-feiras nós estaremos estudando. Então, é muito importante, porque às vezes a gente não sabe dizer ou responder. O que vocês creem sobre o batismo? Batismo, você sei que a gente tem que nascer de novo, que é a porta de entrada. Como vocês creem da salvação? Como vocês creem sobre a segunda vinda de Jesus? O que vocês creem sobre morte? Então, sobre graça, sobre regeneração, sobre santificação. Então, é muito importante que os irmãos estejam participando, e nós estaremos começando quarta-feira, ok? Então, todos estão convidados, pelo Meet, no grupo da igreja, toda semana, toda quarta-feira, a gente disponibiliza o link, e nas quartas e aos domingos. Então, louvado seja Deus, graça e paz a todos, vamos todos guardados para os nossos lares, pelo Pai, e um abraço para aqueles que estão em casa, também participando desse culto. Graça e paz a todos.